Eu quero conversar com você hoje sobre um assunto que é ações, renda fixa e qualquer outro tipo de investimento. Você pode até pensar em Bitcoin e assim por diante. Bom, eu quero que você entenda como funciona o nosso sistema financeiro. O nosso sistema financeiro, a base do sistema financeiro é a renda fixa. Da renda fixa, eu vou ter algumas derivadas ou eu vou ter investimentos que dependem da renda fixa. Meu nome é Gilberto, siga o meu canal, se inscreva, Ojiba Godoy, curta, comente, compartilha que eu trago dicas financeiras, eu te ensino, eu trago aquilo que ninguém conta para que você aprenda e aplique no seu dia a dia e melhore a sua vida e a vida da sua família e do seu patrimônio. Beleza? Vamos lá. Cara, pensa comigo, muito simples, ó, não vou falar, eu não vou ficar aqui preso ao técnico, eu quero que você entenda. A renda fixa, ela é a base de qualquer economia. Então, todo país, ele tem uma renda fixa. O Brasil tem a sua renda fixa, os Estados Unidos têm a sua renda fixa, a China tem a sua renda fixa, cada país tem a sua renda fixa. Agora, o que acontece é que cada país tem um nível de risco. Você sabia que o Brasil ele já deu calote na sua dívida muitas vezes, 5 vezes? Você sabia disso? Aí você fica pensando, putz, não, Gilberto, eu nunca vi isso, faz 40 anos que isso não acontece. Cara, faz 40 anos que isso não acontece, 30 na verdade, né? 40 não, mas 30 faz. Mas isso já aconteceu num passado de 50 anos para trás. Aí você pode falar assim, não, mas tá tudo bem. Pensa comigo, nós somos investidores de longo prazo. Se nós queremos investir para daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, quais os riscos que você vai considerar? Você vai considerar o risco de, mudar uma empresa de lugar, sair de um prédio para o outro? Isso é uma coisa que pode acontecer muito fácil, né? Não é esse risco que a gente está buscando aqui. Aqui o que a gente está buscando é um risco estrutural. O risco estrutural, ele é o risco de país. Então, você concorda que você não vai, se você pegar R$ 100 e emprestar para o Brasil, você vai cobrar uns juros dele. Vamos supor que nós vamos cobrar do Brasil 15%. Agora, pensa, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Se você olha para aquele país, um país que nunca deu calote na sua dívida, passa por problemas, mas sempre paga direitinho faz uns 300 anos. O Brasil a gente está falando em 30, né? Eles são 300. A quanto você emprestaria os R$ 100 para ele? Por menos, né? Se a gente aqui, você está emprestando a 15, eles lá, por exemplo, você está emprestando a 4%, 4 alguma coisinha. É diferente. E eu precifico o quanto que eu quero de retorno do meu patrimônio financeiro de acordo com o risco. Renda fixa, a gente costuma falar que ela é livre de risco, mas não é bem assim, porque o risco que ela está sujeita é o risco do país. A gente teve, por exemplo, uns colegas nossos, argentinos, que recentemente deram calote na sua dívida externa. O que acontece quando o país faz isso? Você fica sem receber os seus juros. Se você fica receber os seus juros, qual é a expectativa e a probabilidade de você emprestar para esse país de novo? Concorda que é baixa? Bom, se você tem uma baixa expectativa e probabilidade de emprestar para esse país de novo, ele não vai conseguir se financiar. Se ele não vai conseguir se financiar, o país entra em crise. É assim que a economia funciona. Então, a renda fixa, ela acaba sendo a base de tudo. E, porque ela está atrelada principalmente ao governo. E agora, nós vamos entrar na segunda parte aqui dessa aula, que é o quê? As ações, as empresas, os negócios. Eu quero que você entenda que uma ação, ela é uma empresa. Não caia na falácia de achar que uma ação é um papel, que uma ação é um nomezinho que fica lá subindo e descendo. Não, ação é um negócio.
Ação é uma empresa, ação são pessoas que trabalham ali, ação são imóveis, ação é um conglomerado de negócios que vão acontecendo no dia a dia. Então, a ação, ela fala assim, quem é o dono daquela empresa, ele tá colocando o dinheiro dele, nós aqui que somos os donos, que somos os investidores, nós colocamos nós aportamos do nosso bolso na empresa para obter uma rentabilidade maior do que a renda fixa. Concorda comigo? Porque lembra que eu falei que aqui no Brasil os juros, eles pagam 15% para nós na renda fixa? Você concorda que é lógico que quando você investe em uma ação, em um negócio, uma empresa, você quer que ela renda para você mais do que 15%? Se não compensaria você investir? Ninguém aqui faz caridade com investimento. Nós queremos lucro, retorno, isso tem que ficar bem claro. Se nós queremos lucro, retorno, então eu vou pegar o meu capital e eu vou exigir daquela empresa um retorno maior do que a renda fixa. Senão eu tiro meu dinheiro de lá e eu vou para a renda fixa e fico quieto. Perfeito? Então, nós vamos destrinchar isso daqui, mas é importante que você entenda que a empresa, uma boa empresa, um bom negócio, ele vai pagar para você sempre mais do que a renda fixa. Pagar, às vezes, não só em dividendos. Tem várias formas da empresa te remunerar. Você sabia disso? Cara. Quando a gente participa de um negócio, de uma empresa, as pessoas que estão ali com você estão todas, ao momento, buscando formas de ganhar mais dinheiro. E a empresa ela vai se diversificando. Por exemplo, vamos falar aqui, para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer, Petrobras. A Petrobras é uma empresa gigante, é uma empresa muito grande, ela sustenta o nosso país. Essa empresa, ela começou fazendo poços de petróleo, tirando o petróleo lá do mar, principalmente, ela desenvolveu a tecnologia para isso e tira o petróleo do fundo do mar. Esse é o negócio core, é a base do negócio dessa empresa. Legal. Aí ela começou a falar, putz, se eu estou tirando o petróleo, a gasolina vem do petróleo. Eu aqueço o petróleo em vários níveis. Cada nível que eu aqueço do petróleo, eu tiro um material. Dentre esses materiais, eu tiro a gasolina em determinado ponto de aquecimento. Ok. Ela falou, putz, eu vou investir eu vou criar uma empresa para vender esse combustível. Ela criou a Vibra Energia, que hoje foi um spin-off. Ela saiu da Petrobras e está sendo negociada na Bolsa de Valores. É um exemplo de uma empresa grande que conseguiu criar e destravar valor em um outro negócio e os sócios foram remunerados por isso. Assim como ela, por exemplo, pode querer investir em algumas outras coisas, por exemplo, o refino, né? Ela pode abrir refinarias que aí vão fazer esse processo de transformar o petróleo direto em combustível. É um outro exemplo, a gente ainda não teve isso no Brasil, não tivemos capital para isso. Então, o sócio ele vai buscar forma de remunerar. Você sabia, por exemplo, que o governo brasileiro recebe muitos dividendos da Petrobras? A Petrobras ela paga muito bem, está pagando aí 18% ao ano. E pensa que isso, 18%, a metade do que ela paga em volume total, vai para o governo. Então, o maior beneficiado, por exemplo, de existir uma empresa como a Petrobras, que só em dividendos te retorna muito mais do que a renda fixa, é para o governo. Então, é muito importante você entender essas relações, porque senão a gente começa a achar que o investidor, o empresário é o malvadão. Mas não, o investidor, o empresário é aquele cara que coloca o seu na reta. É aquele cara que está colocando dinheiro e que quer sim uma rentabilidade maior do que a renda fixa. Senão ele deixaria esse dinheiro parado, ele não faria caridade, ninguém faz caridade em investimento. É importante que você entenda isso e busque isso, tá certo? Tudo que eu falei aqui, eu quero que você lembre que renda fixa é algo seguro, mas está associado ao risco do país. Ações é o capital próprio
de nós investidores que a gente aporta numa empresa para rentabilizar, no mínimo, a renda fixa. Mas a gente sempre quer mais. Curta, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal. Eu vou trazer muito valor para você, eu vou te ensinar muito e você vai aprender a melhorar a sua vida e a vida da sua família.